Hoje é dia 7 de agosto de 2023 e daqui a alguns dias, no dia 19, vai fazer um ano que eu publiquei o trailer do meu jogo Brazilian Street Food Simulator sobre comida de rua brasileira e fazem 5 meses que eu postei o primeiro devlog. Então eu vou continuar onde eu parei no devlog 1. No devlog 1 eu falei que eu estava perdido entre pulando de engine e engine, principalmente entre a Godot, a Unreal Engine e a Unity. E aí eu falei que eu tinha finalmente chegado a uma estratégia para escolher a engine. A estratégia foi o seguinte: o que eu quero criar no final das contas? Então eu peguei os principais elementos que eu quero ver no Brazilian Street Food Simulator, que são interagir com todos os elementos do cenário fisicamente, ou seja, então eu posso levantar essa moenda e carregar ela para onde eu quiser, eu posso despejar o caldo de cana em qualquer recipiente, não apenas um recipiente fixo. Então eu quero realmente uma experiência livre de interação. Eu quero ser possível dirigir os carros, então eu quero implementar carros. Enfim, basicamente isso são as coisas essenciais, né? Que para mim, que daí o resto do gameplay vai se encaixar nisso. Então poder principalmente interagir com objetos fisicamente, ter liberdade total com as interações, não deixar fixos objetos e dirigir. E com isso, eu coloquei então qual as engines que vão me permitir isso, sem eu ter que reinventar tanto a roda. Aí nisso então saiu o Godot caiu fora, foi descartado, eu fiquei só com duas opções, a Unreal e a Unity. Para decidir entre Unreal e Unity, eu fui com a premissa de que qual que vai me dar menos frustração, porque todas as engines são ruins e terríveis quando você pensar muito bem no momento que você aprende todas elas. A questão é então aquela qual que vai te frustrar menos na hora da produção. E nesse caso então eu cheguei com a Unreal Engine. Então isso foi em março, eu passei março e abril trabalhando na Unreal Engine do zero, criando esse jogo do zero. A questão é que eu fiquei chocado o quão difícil foi para implementar isso aqui, ó. Pegar uma cana do chão. Lembre-se que eu quero então a possibilidade de interagir com qualquer elemento, tá? Então, pegar uma cana do chão e soltar. Isso foi insanamente difícil por causa da física da Unreal Engine. O motor de física da Unreal Engine se chama Chaos. É implementada especialmente pela Epic Games na Unreal Engine. Você não vai conseguir usar Chaos em outros motores de jogo, porque só existe na Unreal Engine. Mas eu tive que fazer tantos ajustes para conseguir fazer isso daqui, que eu falei, ou eu estou fazendo uma coisa muito errada, ou o meu caso de uso não é para Unreal Engine. Mas eu já joguei jogos que permitem fazer exatamente isso. E então é realmente muito doloroso você conseguir modificar a física da Unreal Engine. O que acontecia é o seguinte, por exemplo, eu pegava essa cana e se eu jogava aqui, todas as outras canas saíam voando. Ou ela passava pelo chão, caía no chão, ou ela ficava girando no eixo em cima de si mesmo. Uma vez vencida então a barreira do caldo de cana, eu vim então para a interação com as moendas. Mas quais as diferenças? Se eu já implementei a interação com a caldo de cana, não deveria ser possível essa mesma interação ser já replicada nos outros objetos. Acontece o seguinte, se eu voltar aqui, ó, isso aqui se chama de uma Static Mesh 3D. Ou seja, é só uma mesh normal, né, uma malha 3D. E é só isso, não tem mais nada aqui, é uma malha 3D normal. E que daí eu ativei a interação física nela. A questão é que as minhas moendas, eu desenvolvi elas como skeletal meshes, ou seja, elas têm ossos para animação. Você pode ver aqui que elas têm ossos. Até aqui no canto esquerdo você pode ver que até inclusive é um ícone de osso. E os ossos aparecem aqui. Se eu abrir essa moeda no Blender, você pode ver os ossos explicitamente. Porque assim eu consigo replicar muito mais realisticamente as animações. Tá vendo? Ó, gira aqui. Até o motor, até a vibração do motor aqui nesse caso, é um osso que vibra com uma função de seno. Ele oscila, né, na função de seno. E aí fica oscilando de forma realística esse motor. Ó, ele está oscilando, tá vendo? Deixa eu ocultar esses ossos. Foi possível facilmente importar essas animações na Unreal Engine, porque a Unreal Engine é muito boa com modelos 3D e com skeletal meshes. Mas a Unreal Engine trata skeletal meshes, ou seja, meshes que têm esse esqueleto, como ragdoll, caso você queira ativar a física. Ragdoll, caso você não saiba, é que quando você adiciona física aos ossos, é isso que acontece. Ó. Você provavelmente já viu isso em jogos, já viu isso até em animações 3D, porque cada osso, a física então, cada osso acaba sendo afetado pela gravidade. Então eles caem, né, todos esses ossos caem, e é por isso que acontece esse efeito popular aqui de Ragdoll.
E a Unreal Engine trata Ragdoll até então, né, tava tratando as minhas máquinas como Ragdoll. Só que eu não quero que elas desmontem como uma Ragdoll, que os ossos caem separadamente. Eu quero que os ossos fiquem numa certa posição, né, umas constraints, umas limitações, e eles caiam duro no chão. Assim como a cana, ó. Eu quero que seja considerado um osso só na hora de cair. Aqui nesse momento está desativado, porque isso causou tantos problemas. Eu já vou mostrar nos vídeos. Eu tive que gravar porque eu desativei a física nos objetos, que tomou o mês de abril inteiro. Então, só para conseguir adicionar interação física a Skeletal Meshes na Unreal. Deixa eu mostrar aqui. Eu gravei quando isso aconteceu. Vamos lá. O primeiro caso é assim que eu ativava a física no osso, ou ó, aqui tá ele normal, tá? Aí no momento que eu ativar a interação física, olha o que aconteceu aqui. Um dos ossos ficava minúsculo porque ele ficava em contato. Ele fica em contato, o osso da manivela com o osso da moeda fica em contato um com o outro, como se assim, dois objetos não podem existir no mesmo espaço. Às vezes da física, certo? E aí ele se transformava em milímetros de tamanho. Então causava esse efeito muito interessante que era implodido, na verdade, os ossos eram explodidos. E aí, ó, o que acontece? Tá aqui, ó, sumiu, e aí a moeda saía girando loucamente. Então aqui ele está tentando aplicar gravidade, ao mesmo tempo está tendo aquele osso implodido, brigando com a gravidade. E aí a moeda ficava flutuando no ar e aconteciam efeitos, né, uns tipos de efeitos mais engraçados. Tipo aqui, ó. Daí ao animar, então a moeda está girando, né? Por exemplo, igual aqui, ó, está girando. E aí ao animar, animava também a física, e é o que acontece, saía girando loucamente. Tá ali, ó, a mini alavanca, né? Aqui. Ó, a alavanca tá aqui implodida. Deixa eu ver se eu tenho outro bug nesse. Daí tá aí, saiu voando loucamente, parece um disco voador, né? Um UFO. Eu tenho muitos outros bugs, deixa eu ver aqui se eu achei mais. Depois que eu consegui corrigir o bug da mini alavanca, aconteceu isso aqui, ó. Ao soltar a moeda, ela saía girando loucamente. Eu não estava aplicando força nenhuma, não estava fazendo nada. Eu simplesmente colocava aplicar gravidade base. A moeda grande, ela é arremessada, mas sem eu arremessar. Simplesmente eu só volto assim, aplicar gravidade e cair no chão. Ela saía voando dessa forma. E a moeda pequena gira incansavelmente. Outro bug acontecia, explosão. Só por entrar em contato com outros objetos físicos, vamos repetir. Olha lá. Você começava o jogo, a interação saía voando. Isso continua sendo Unreal Engine, tá? Unreal Engine 5. A outra explosão aqui. Simplesmente porque eu ativei a gravidade na interação física nos ossos. Daí depois que eu consegui corrigir os bugs físicos na moenda manual, a alavanca, ou o eixo, né, o eixo central simplesmente se soltava. Então isso tomou basicamente 2 meses na Unreal Engine. Foi uma vitória quando eu consegui implementar isso aqui. Qualquer objeto que não tenha ossos funciona perfeitamente. Você não sabe como foi difícil conseguir fazer esse simples ato de pegar a cana, soltar e que ela caia em cima das outras canas, ou até em cima da moeda, vamos ver, sem causar problema. Eu acho gostoso trabalhar na Unreal Engine com blueprints. Programadores puristas vão dizer que blueprint é horrível, que a performance é ruim, o que é uma zona, mas a performance é muito boa e é possível você deixar eles muito bem organizados. Como você pode ver, meus blueprints, isso eu me orgulho deles, eles são blueprints, para quem não conhece, essa linguagem de programação visual aqui na Unreal Engine, com blocos. Então, ó, eu me orgulho de quão organizados são meus blueprints. Deixa eu mostrar algum aqui maior, achar algum maior aqui. Tudo muito organizado, eu uso esse plugin da Unreal, é pago, tá? Ele é pago, acho que ele custa $10, que deixa os cabos parecendo linhas de metrô. Eu uso todas as features que a Unreal fornece para você organizar, por exemplo, aqui ó, colapsar blueprints em subgrupos para ficar mais organizado, comentários, grupos. Então é isso aí. Mas é uma pena, eu falei, eu estou perdendo tempo demais, eu não consegui até agora implementar a física básica. Eu falei, eu não vou desistir de novo, não vou mudar de engine de novo, eu só vou tentar. Eu pensei igual aconteceu, eu só vou tentar ver na Unity o que acontece. E para minha surpresa,
Em menos de 10 minutos eu importei as moedas com os ossos e tudo, e eu simplesmente adicionei física a elas. E elas funcionaram de primeira. Como eu mostrei no Devlog 1, eu já tinha implementado muita coisa na Unity. Por exemplo, o personagem aqui andar em primeira pessoa, nada disso vem com a Unity com a Unreal. Eu tive que implementar isso do zero. Então eu já tinha todo esse framework que eu desenvolvi. Mas a questão física da moeda, eu falei, não é possível que em 10 minutos eu resolvi um bug que me tomou um mês, que até agora eu não corrigi na Unreal. E na Unity é extremamente fácil. Se você tem uma mesh na Unity com ossos, né, skeletal mesh, e você adiciona física, ele vai tratar como se fosse uma mesh, uma static mesh, igual aqui, por exemplo, a banqueta não tem osso. Ele só vira ragdoll caso eu queira. Já a Unreal trata como ragdoll, lembre-se que ragdoll, né, então é isso aqui, trata como ragdoll por padrão. E não tem como mudar esse padrão na Unreal. Mas na Unity tem. A Ragdoll é só se eu quiser. E aí eu falo, não é possível. E aí o que eu fiz? Eu mudei de engine de novo. Eu finalmente adicionei a interação física com as canas também. Se eu adicionei com as canas, aí funciona com a cadeira, funciona com a mesa. E resolvi a questão da física em Skeletal Meshes, sem me frustrar. Teve muito bugs também, então tem também sua quantidade de bugs, nem não existe fórmula mágica, tá? Tem muito bug na física, você tem que ajustar muita coisa, nada vem por padrão. Aqui eu também tive problema da cana voando loucamente, deixa eu ver. Ó, mas aqui, ó, de primeiro, isso aqui foi meu teste, eu até gravei um vídeo. Foi o meu primeiro teste na Unity com a moeda, eu falei, ah, não é possível que funcionou de primeira, sem ir à loucura. Aqui, eu tive então uma série de problemas na Unity, o vídeo tá baixo de qualidade, que eu gravei pequeno, mas tá aqui, ó. Então eu tive que ajustar muita coisa, forçar por código que a gravidade se ajusta. Então tem scripts que eu tive que escrever para ajustar a gravidade. Mas a parte mais difícil que foi os erros de física nas Skeletal Mesh, na Unity foi resolvido facilmente. E aí a minha maior frustração com a Unity era que toda vez que você aperta play, ele demorava de 10 a 15 segundos, ou até 30 segundos para jogar o jogo. Eu falei, não é possível desenvolver um jogo gigantesco como o Brasil Street Food Simulator e cada vez que eu mudar alguma coisinha eu tiver que esperar 30 segundos. Aí existe uma possibilidade de desativar aquilo. Ó. Tá vendo que aqui toca de primeira agora, instantaneamente. Isso então transformou para mim a Unity numa coisa que era mega frustrante, numa engine mega prazerosa. Especialmente porque a linguagem de scripting que a Unity usa é o C Sharp, e eu amo C Sharp. Project Settings, Play, Mode. Aí eu desço aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa configuração. Enter Play Mode Options. Você ativa ela e imediatamente tudo fica instantâneo. Tem sua série de problemas que podem vir com essa opção, por isso que ela não é ativada por padrão. Na documentação diz os problemas, por exemplo, carregar dados de variáveis estáticas, mas eu não estou usando variáveis estáticas até agora e eu não tive nenhum problema, então para mim está ótimo. Então isso foi em maio, daí migrei de novo da Unreal para Unity no final de abril. Aí eu trabalhei alguns dias em maio, acho que de 15 dias eu cheguei, tudo que você está vendo aqui então em 15 dias, essas interações, inclusive pegar, ó, poder escolher, ó, as colisões que são realistas, estão na alavanca aqui, você pode ver, embaixo, eu consigo até pôr embaixo da mesa. Se eu quiser agora eu posso pegar essa cadeira, colocar em cima dessa mesa, colocar a moenda. É porque agora não está funcionando. Bom, eu prometo. Ó, agora achei um bug aqui. Enfim, eu prometo que é possível, né, colocar a moeda em cima da cadeira. Por que eu não estou conseguindo? Não é? É possível, então, você ter interação. Ó, como eu falei, eu quero dar liberdade para o jogador fazer o que quiser, tá? Mas agora não está funcionando. Mas enfim, é sempre assim. Quando você vai gravar ou apresentar para as outras pessoas, acontece bugs que antes não aconteciam. Mas, só para mostrar, então, deixa eu ver. Ah, por que que não tá dando pra pôr esse... Aqui deu na cadeira. Por causa do peso, ó, realista, a moeda cai. Então isso aqui, como você pode ver, já é uma coisa que eu quero pro jogo. Que é você ter liberdade. Por exemplo, a maioria dos jogos simuladores ou de gerenciamento, simplesmente tem um botão. Criar caldo de cana. Então acontece tudo automático. Né? Ou aparece aqui, você tem que obrigatoriamente colocar em locais pré-definidos. Não dá para você arrastar dessa forma, encaixar onde você quiser. E aí a coisa fica fixa naquele lugar. Não, eu quero permitir inclusive, ó, você ligar, mesmo ela estando caída, aí fisicamente o líquido vai cair, você vai perder esse caldo de cana, mas tá aqui. Eu liguei a moenda, agora ela tá. Tá vendo que tá até vibrando a cadeira junto, porque a moenda tá vibrando. Então isso tudo eu implementei, né? Eu quero permitir que, por exemplo, se vocês produzir um caldo de cana,
e você quiser servir para o cliente na mão, ou numa colher, ou até num vaso sanitário sujo, você vai poder servir. Isso, obviamente, vai afetar a qualidade do produto, vai afetar o que, que o consumidor, o cliente achou de você. E é aí que vem o ponto que eu quero chegar com esse devlog. Devido a isso, a essa imensa complexidade que eu estou colocando no jogo, e por ele ainda ser em 3D, então tudo isso tem que refletir nesse mundo 3D, e tem que refletir fisicamente, passou todo esse tempo e eu ainda não tenho nenhum demo jogado. Eu tenho só isso aqui, esse playground aqui, que é o sandbox que eu estou implementando essas interações. Acontece então é o seguinte, eu trabalhei em maio no jogo, aí chegou a isso, alguns dias. Junho eu trabalhei só 2 dias. Então agora faz junho inteiro, julho inteiro e agosto. Hoje, então, como eu falei, é dia 7 de agosto, que eu não trabalhei mais no jogo. Por duas questões. Primeiro, por causa do trabalho, que estava bem pesado, né? Eu não estou trabalhando em tempo integral no jogo. Eu tenho um trabalho. Eu trabalho com tecnologia agrícola, né? Sou desenvolvedor de sistemas distribuídos para tecnologia agrícola e analista de banco de dados. Então eu não estou trabalhando 100% no jogo. E segundo, que como faz um ano, vai fazer agora um ano, que eu publiquei no trailer do jogo, anunciei, ele bombou, e daí passei 6 meses pulando The Engines, como você viu no Devlog 1. E aí depois teve essa outra frustração com a Unreal Engine, que eu perdi mais 2 meses. E finalmente recuperei o tempo perdido em 15 dias na Unity. Mas daí chega um ponto eu falei, eu tô me desanimando desse jogo, olha quanto tempo já passou, eu não tenho nenhum demo, nenhum gameplay. Então aí junto com o trabalho e com esse desânimo eu acabei ficando então agora quase 3 meses sem trabalhar no jogo. E o progresso está bem devagar. Eu tô pensando seriamente, sinceramente, em mudar o Brazilian Street Food Simulator de um jogo 3D para um jogo 2D e transformar ele num roguelike interativo. Para você ter ideia, eu quero transformar ele inspirado no Unreal World. Sim, os gráficos, muita gente vai reclamar dos gráficos. Eu não posso pensar o que as pessoas vão pensar do jogo, entendeu? Eu tenho que pensar naquilo que eu quero fazer. E se eu mudar para 2D e colocar gráficos completamente mais simplificados, mas focar naquilo que eu quero focar em interações, eu quero focar em total liberdade, um sandbox, tá? Vamos dizer que esse jogo eu quero que ele seja um sandbox brasileiro. Você, por exemplo, o cenário inicial, você vai estar morando num local, você vai poder pegar qualquer peça de ferro velho e montar uma moenda de caldo de cana. Essa moenda vai estar suja e poluída, você vai lavar ela na água, na VAP, e aí você vai começar a vender caldo de cana nessa moenda manual que você improvisou. Só que se eu continuar nesse formato em 3D, fisicamente simulado em 3D, latinha de cachorro, vai demorar uma eternidade, entendeu? Mesmo numa equipe grande, isso poderia ainda levar 10 anos. E a questão não é se demorar 10, 15, 20, 30 anos, não importa. Por exemplo, até o próprio Unreal World já está em desenvolvimento há 25 anos. Mas eles não estão ainda em desenvolvimento e ainda não lançam um jogo, não. Logo dos primeiros meses eles já lançaram a primeira versão do jogo, ele está então em 25 anos sendo desenvolvido e atualizado. Se eles tivessem feito em 3D ou 2D com física e tudo mais, esse jogo não seria nada do que ele é. Então o que eu quero é justamente ter ciclos curtos de desenvolvimentos, entendeu? Eu quero, por exemplo, chegar aqui, ó, já é possível você fazer caldo de cana ou montar a sua moenda de ferro velho e vender caldo de cana com ferrugem e, sei lá, e cocô de rato porque tava isso no ferro velho e você não lavou. Só que eu sozinho em 3D, simulando o mundo físico 3D, eu não vou conseguir fazer esses ciclos de desenvolvimento em etapas, entendeu? Já passou então quase um ano, eu não tenho nenhum demo básico ainda. Então eu tenho algumas opções. Primeiramente, simplificar drasticamente o estilo do 3D para um estilo mais simplificado, muito mais simplificado, porque o meu estilo já é um estilo relativamente simples de fazer, mas ainda assim dá muito, muito, muito trabalho. Que, por exemplo, só essa moeda eu fiquei 2 meses e meio fazendo. Essa outra uma semana. O caldo de cana, por alguma razão, me levou 3 dias. Essa jarra levou 8 dias. Depois o caldo mais 8. Isso sem gameplay nem nada, só nos assets visuais. Essa questão de física, essa questão de interações físicas, interação do 3D com 3D. E ainda na equação ainda não tem nenhum modelo humano, não tem as animações humanas. Então eu tenho que ou mudar drasticamente o estilo 3D e simplificar o estilo 3D, ou mudar para 2D, porque o meu foco com o Brasil Street Food Simulator sempre foi ser um jogo sandbox no Brasil, né, com todas as possibilidades que existem no Brasil. Então tá aqui, ó, eu tenho esse mood board, né, que é esse com várias gambiarras que eu já achei no YouTube de caldo de cana brasileiro. Por exemplo, olha isso aqui. Olha o chão, né, barro, aí uma madeira, uma panela velha, um papel alumínio amassado, um pau, uma cana
E aqui, ó, olha, olha a moeda que ele fez. Ele tá amassando a cana na mão com um pedaço de pau. Eu quero colocar isso no jogo, entendeu? É esse daqui, ó, com uma panela furada, com uma jarra. Isso aqui com um motor de máquina de lavar roupa. Isso aqui com uma roda de bicicleta. Uma panela de pressão velha com uma garrafa PET. Eu quero tudo isso no jogo. Tudo, absolutamente tudo isso. Mas do jeito que tá atualmente não vai rolar isso nunca. Sabe quando vai sair? Nunca. Nem o demo vai sair. Então, se eu mudar isso para 2D, como os roguelikes tradicionais, assim como eu mostrei para você o exemplo do Unreal World, até porque eu adoro esse formato aqui, né? E ser por turno também, porque são jogos focados na interação, na experiência que ele te proporciona de interação. Eu vou conseguir implementar tudo isso. Aí finalmente eu vou poder realizar a minha visão, o meu sonho de um verdadeiro simulador de comida de rua brasileiro. E é isso então que eu estou considerando. Então não tem nenhuma decisão nessa conclusão então desse development, não tem nenhuma conclusão ainda, tá? Entre essas duas possibilidades, ou simplifica isso aqui completamente, seja num estilo para PlayStation 1, né, ou até Nintendo 64, ou vai totalmente para 2D em turnos. Então é isso aí, até o próximo Devlog. Inscreva-se no canal. É isso aí, abraços.